Olá pessoal, bom dia, alunos do Colégio Aliança, do Smart, o Sr. Tico falando aqui. Então, dando prosseguimento aí às nossas videoaulas, devido aí ao processo da quarentena, estamos hoje aqui com a aula número 12. Dá uma corridinha na tua apostila lá na página 132, 133, 134 e 135. Essa aula é uma aula muito importante para nós, porque ela vai tratar do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, da segunda lei de Newton. Ok? E se você lembrar lá, a segunda lei de Newton, importantíssima para nós, ela diz que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. No nosso material, essa força resultante ela é indicada como simplesmente R. A massa como M e a aceleração usando a letra gama. Ok? Vamos dar uma recapitulada aqui nas unidades de medida, né? Então, a força, sistema internacional, newtons, a massa, quilograma, e a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Muito bem, agora no próximo slide nós vamos verificar algumas situações onde a força resultante está agindo, né, juntamente com a aceleração e juntamente com a velocidade. Então vamos lá, nós temos uma primeira situação, já estou na página seguinte, que é a situação que você tem um corpo, aí está representado como um navio, e esse corpo ele está caminhando aqui para frente com uma velocidade, porém essa velocidade não muda, ele está em movimento uniforme, em MU. E quando o corpo está em MU, você tem que lembrar que não existe força resultante, né? Pode até existir uma força impulsionando o carro aqui para frente, mas ela empata com a força em sentido contrário, que poderia ser a força de atrito, por exemplo. Então a força resultante, nesse caso aqui, ela é zero. E se não tem força resultante, você não vai ter aceleração. No segundo caso, você tem um veículo que foi representado aí na tua apostila como uma lancha, que está em movimento uniforme acelerado. Então a velocidade dele está aqui para o lado direito, mas como ele está acelerado, ele vai ter aceleração, então agora ele vai ter força resultante. A força resultante vai ter o mesmo sentido do vetor velocidade, porque ele está acelerado. E você vai ter, consequentemente, uma aceleração. No próximo desenho, representado aí como um avião que está aterrissando, você vai ter um movimento uniformemente retardado. Ou seja, o vetor velocidade está aqui para a nossa direita, porém a força está para o lado esquerdo. A força está freando o veículo. E você vai ter um vetor aceleração também para o lado esquerdo. Repare que aqui nessa situação do movimento uniformemente acelerado, o ângulo entre a velocidade e a aceleração, o teu ângulo que eu vou colocar aqui, ó, aqui o ângulo não existe. Aqui o ângulo é 0 grau. Por que 0 grau? Olha a aceleração e a velocidade, na mesma direção e mesmo sentido. Aqui o ângulo é 180 graus. 180 graus. Olha aqui o vetor velocidade para a direita e a aceleração para a esquerda, indicando que a velocidade está reduzindo. Numa quarta situação, você vai ter um corpo qualquer, foi representado aí com satélite, né, que está girando no movimento circular. Então você tem um movimento circular uniforme. O vetor velocidade é tangente à trajetória. Vamos colocar ele aqui no sentido anti-horário. Olha o vetor velocidade aqui. Lembre que nesse caso, nós já vimos algumas vezes essa situação, existe uma aceleração que não vai modificar o valor da velocidade, mas vai modificar o vetor velocidade. E essa aceleração está aqui para o centro. Ela é a aceleração centrípeta.
Consequentemente, surge aqui também uma força centrípeta. Repare o ângulo entre a velocidade e a aceleração. Ó. Você vai concluir que esse ângulo é 90 graus. Numa quinta situação, você vai ter um movimento circular uniformemente acelerado. Por exemplo, um ventilador, no momento que você liga ele, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar o corpo aqui. Você vai ter um vetor velocidade aqui, ó. Vai ter novamente aceleração centrípeta, indicando para o centro. Só que agora, como o movimento é acelerado, essa velocidade está aumentando. Então vai surgir aqui uma aceleração centrípeta. Ou melhor, uma aceleração tangencial. E essa aceleração centrípeta com essa aceleração tangencial vão te dar aqui uma aceleração total. Ok? Repare agora que o ângulo entre essa aceleração e a velocidade, que é esse ângulo aqui que eu estou chamando de θ, é um ângulo agudo. Ou seja, um ângulo menor do que 90 graus. Então é um ângulo agudo. E finalmente, numa última situação, nós vamos ter um movimento circular uniformemente retardado, que é o caso do ventilador quando você desliga ele, né? Então o que você vai ter aqui? Você vai ter um corpo com velocidade aqui, nesse sentido horário. Vai existir aqui a aceleração centrípeta, puxando para dentro. Porém, agora, como ele está freando o movimento, você vai ter uma aceleração tangencial em sentido oposto aqui, ó. Em sentido oposto. E aí a tua aceleração total vai estar aqui, ó. Nessa hipotenusa aqui, né? Repare agora que o ângulo entre a aceleração total, o ângulo entre a força e a velocidade, é um ângulo alfa aqui obtuso. Ou seja, maior do que 90 graus. Ok? Então a nossa aula é sobre isso aí, é sobre a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. E nós temos todas essas situações onde essa força resultante pode acontecer. Lembrando que é apenas nessa primeira situação aqui a força resultante é igual a zero. Muito bem, agora nós vamos trabalhar um exercício. Então, se você mudar a apostila lá na próxima página, eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente ter espaço. Você vai descobrir lá o teu primeiro exercício, que vai falar a respeito da segunda lei de Newton. Então vamos lá a ele. Então ele diz o seguinte, ó, tem um pequeno gráfico aí, você está acompanhando pela tua apostila, e diz o seguinte: um atleta de peso, vamos anotar o peso do atleta aqui, ó, 700 newtons, peso 700 newtons, corre 100 metros rasos em 10 segundos. Então é uma prova de 100 metros rasos, eu vou fazer o desenho dela aqui, ó, a representação. Aqui está o nosso atleta, e ele vai percorrer um percurso aqui de 100 metros. Um delta S, se você preferir, até chegar aqui nesse ponto final. E para isso, ele vai demorar um tempo de 10 segundos. Um tempo de 10 segundos, ok? Aí o exercício já vai falar a respeito dos gráficos, né? Então os gráficos dos módulos de sua velocidade horizontal, V, e de sua aceleração horizontal A, ambos em função do tempo, são indicados nos diagramas abaixo ali. Então, se você der uma olhada no primeiro diagrama, você vai perceber que é um diagrama velocidade por tempo, né? O tempo está aqui em segundos, e aqui nossa velocidade. E o diagrama que você tem aí é algo parecido com isso aqui, ó. Aproximadamente isso aqui. Repare aí que passaram-se 10 segundos. 10 segundos. E aqui você tem uma escala de velocidade que vai bater lá num pico de velocidade que está entre o 10 e o 12. Então seria aqui aproximadamente 11 metros por segundo. Muito bem, já no segundo gráfico, que é um gráfico de aceleração, né, em função do tempo,
você vai perceber lá que nos mesmos 10 segundos, a aceleração começou muito forte, né? Começou muito forte lá em cima. E gradativamente, à medida que ele foi correndo aqui, ele foi desacelerando. Então você tem um gráfico com essa cara aqui. Muito bem. Aí no pé do slide ali, está pedindo para você considerar a gravidade como sendo 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E aí na próxima tela ele vai fazer as perguntas aí para você. Então a primeira pergunta é a seguinte: a distância D que o atleta percorreu durante os primeiros 7 segundos de corrida. Então na letra A, ele está pedindo a distância, né, que nós podemos chamar aqui de ΔS, né, nos 7 primeiros segundos. Então como é que nós vamos resolver esse exercício? Você tem que lembrar que num diagrama velocidade por tempo, você pode calcular o espaço, né, a distância, usando a área do gráfico. Porém, usar essa área aqui nos 7 primeiros segundos seria fazer o cálculo dessa área aqui que está bastante complicada, ó, porque você não tem retângulos perfeitos. Então a ideia é a seguinte: a ideia seria você calcular essa área do 7 até o 10. Veja aí no teu gráfico que ela está perfeita, né? Os retângulos estão perfeitos aqui. Por quê? Porque a velocidade do 7 até o 10 ela está constante, né? Então você consegue calcular essa área aqui, ó. Tá? Calculando essa área, como nós sabemos que a área total é 100 metros, nós subtraímos esses 100 metros dessa área que ele percorreu nos últimos 3 segundos aqui de movimento. Tá? Então eu vou recapitular a pergunta aqui. Ele diz assim, ó, a distância D que o atleta percorre durante os primeiros 7 segundos de corrida. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área nos 3 últimos segundos, ou seja, do instante 7 até o instante 10. Tá? Vou calcular a área do gráfico. E a área desse gráfico nada mais é do que a área do retângulo. Vamos voltar no slide anterior ali. A área do retângulo, o retângulo que vai lá desde o 7 até o 10. Então esse retângulo ele tem 3 de base, né? Então essa área aqui vai ser a área do retângulo, a base, vezes a altura. Então calculando essa área, nós vamos ter uma base que eu estou indicando aqui, ó, do 10 até o 7, né? Que é 3. E a altura desse retângulo é essa altura aqui, ó, que vai aqui do 0 até aquela velocidade máxima lá, que é o nosso 11. Então você vai ter um deslocamento aí do 7 até o 10, que dá 33 metros. Muito bem, essa não é a resposta final, porque ele está pedindo para você o deslocamento nos 7 primeiros segundos. Então ele quer do 0 até o 7. Nós sabemos que o deslocamento total aqui foi de 100 metros. Então nós vamos subtrair 100 de 33. E aí nós vamos encontrar um deslocamento aqui de 67 metros, que responde aí a nossa questão. Ok? Muito bem? Então vamos lá agora para a letra B. O que ele está pedindo na letra B? Na letra B ele diz assim, ó, o módulo da componente horizontal da força resultante sobre o atleta no instante 1 segundo. Então ele está falando a respeito de força horizontal. A força horizontal resultante, a força resultante. Obviamente que essa força resultante ela é horizontal, porque o movimento desse atleta aí está aqui na horizontal, né? Tá, então como é que nós calcularíamos essa força? Então nós vamos cair aqui agora na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, que é o objetivo dessa aula. Então nós sabemos que a força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Reparem que a massa nós temos aqui indiretamente, né? Ele nos deu peso e nos deu gravidade. Então aqui basta fazer o cálculo aqui dividindo por 10, né? Dividindo por 10. E nós vamos ter uma massa de 70 quilogramas. E esses 70 quilogramas nós vamos usar aqui na segunda lei de Newton, né? Para descobrir essa força resultante. Então a massa é 70.
E a aceleração? A aceleração você vai tirar lá do teu gráfico. Vamos voltar um slide atrás aqui. Repare que o segundo slide ali fala a respeito da aceleração. E ele quer essa aceleração lá no instante de tempo de 1 segundo. Tá? Então você teria que pegar o gráfico lá no 1 segundo. Né? E esse 1 segundo você vai descobrir lá, aqui, ó, nesse gráfico aqui, que 1 segundo está lá com aceleração 4. Ok? Então ficaria, força resultante é 70 vezes 4. Então a nossa força resultante daria 280 newtons. Beleza, meus amigos? O que mata aí a questão número 1 dessa aula. Muito bem, agora nós vamos dar sequência e vamos fazer uma segunda questão aí na continuidade. Então vamos lá, você tem uma figurinha aí, a questão 2, vamos abrir um espaço aqui novamente. Então, exercício número 2. Diz lá o seguinte, ó. Um rapaz de 50 quilogramas está inicialmente parado, né, sobre as extremidades esquerdas da plataforma de um carrinho em repouso em relação ao solo, plano e horizontal. Então, dá uma olhadinha na figura, lá você tem um carrinho, né? Em princípio, ele aparece ali sem a pessoa, né, sem o garoto ali. Então está aqui o nosso carrinho, uma plataforma, né? E essa plataforma tem aqui uma mola. Tá? E nesse primeiro momento aí a mola ela está relaxada. Aí, num segundo momento, um garoto aqui em cima, um tiquinho ali em cima, né? Começa a correr e a mola dá uma esticada. Tá? Então essa é a história do exercício. O dado inicial, a massa do menino ali é 50 quilogramas. E continuando no enunciado lá, você vai ter o seguinte. A extremidade direita da plataforma do carrinho está ligada a uma parede rígida por meio de uma mola ideal. Uma mola ideal é aquela que não tem massa, né? Tá. E aí, o que acontece com essa mola? Ele vai dar na sequência lá, ó, que a massa da mola é desprezível e a constante elástica é 25 newton por metro. Então, isso é importante para nós. Constante elástica na mola, 25 newton por metro. Ok? Prosseguindo. Inicialmente relaxada, né? Então, seria essa primeira situação aqui que eu vou chamar de A. Tá? E essa situação vamos chamar de B. O que acontece na sequência? O rapaz começou a caminhar para a direita, portanto, o movimento dele é para cá, né? Então ele começa a andar. Então, à medida que ele começa a andar lá no sentido indicando a parede, o carrinho, por sua vez, move-se para a esquerda, né, distendendo a mola. Então, aqui, ó, a hora que o garoto começa a caminhar para cá, o carrinho puxa a mola para o lado de cá, tá? Então, a mola estende para a esquerda e o garoto anda para a direita. Beleza? Aí, continuando, ele vai dizer o seguinte lá na frente. A hora que ele está andando, né, para manter a mola distendida de 20 centímetros e o carrinho em repouso, sem deslizar sobre o solo, o rapaz começa a correr. Ele começa a fazer esse movimento aqui acelerado. Então, esse garoto aqui vai ter um movimento retilíneo acelerado. E a nossa mola aqui vai distender um delta X de 20 centímetros. Eu já vou jogar para metro aqui, 0,2 metros. Então essa é a historinha do exercício. Então à medida que ele corre para cá, para o lado direito nosso, o carrinho vai para a esquerda e estica a mola 20 centímetros. E para que esse 20 centímetros permaneça, ele vai ter que correr de forma acelerada. Então nós vamos ter aí uma força resultante. Aí lá no final, já no pé da página, está escrito lá o seguinte. Considerando o referencial de energia na situação da mola relaxada, determine o valor da energia potencial elástica armazenada na mola distendida 20 centímetros e o modo da aceleração. Então, existem duas perguntas. Eu vou chamar a primeira de letra A, ele quer a energia potencial elástica, e depois, no segundo momento, na letra B, ele quer a aceleração.
Vamos dar uma lembradinha lá do primeiro ano do ensino médio. A energia potencial elástica é K delta x ao quadrado dividido por 2. Então repare que essa equação aqui ela não está na tua apostila. A gente tem que resgatar lá um conceito do primeiro ano. Obviamente essa aula vai aparecer lá na frente novamente a hora que a gente estiver trabalhando com energia. Tá? Então vamos lá. A energia potencial elástica vai ser... Nossa constante está aqui, ó, 25. Multiplicado pelo ΔX, ó, que seria esse 20 centímetros, que por sua vez é 0,2, que por sua vez é 2 vezes 10 na menos 1. Então aqui nós temos 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado sobre 2. Então vamos lá para a matemática básica, vai ficar assim, ó, 25 que multiplica, ó, 2 ao quadrado, 4. 10 na menos 1 ao quadrado, 10 na menos 2. Tudo isso sobre 2. Então a energia potencial elástica vai dar, aqui ó, 25 multiplicado por 4 dá 100, tá? E 100 dividido por 2 dá 50, então dá 50 vezes 10 na menos 2 joules. Vamos dar essa resposta aqui em outros formatos. Vamos deixar ela em notação científica, ó, 5 vezes 10 na menos 1 joule. Ou ainda, se você preferir, o gabarito da apostila está como 0,5 joule. Aí na sequência, ele está perguntando para nós a aceleração. Como é que nós vamos calcular a aceleração? Obviamente que a gente vai ter que acabar caindo aqui na força resultante igual a massa vezes a aceleração, na segunda lei de Newton. Porém, nesse caso, a força resultante colocada aqui no corpo para poder caminhar para frente, ela empata com a força elástica, em sentido contrário. Tá certo? Então você vai ter que descobrir a força elástica que faz com que essa mola deforme. Então essa força resultante vai ser a tua força elástica. E nós sabemos que a força elástica é a lei de Hooke, que nós vimos na aula passada. Ó. Força elástica é igual a K vezes ΔX. Então nós vamos substituir aqui por K vezes ΔX igual a M vezes A. Como nós temos a constante, que vale 25, temos a deformação da mola, que é 0,2. Temos a massa, que vale 50. E vamos calcular a aceleração. Então, multiplicando aqui, ó, 25 vezes 0,2, daria também para transformar numa potência de 10, mas aqui está bastante fácil. 25 0,2 vai dar 5, né? E aqui 50 vezes A. Levando esse 50 dividindo, você vai ter 5 por 50. Pode dar uma simplificada se você quiser ir por 5, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 10, você vai descobrir que vai dar 1/10, ou seja, 0,1 metro por segundo ao quadrado. Ok, meus amigos? Então está aqui a nossa aceleração e com isso está resolvidos os dois exercícios aí dessa aula. Tente resolver lá agora as atividades complementares, né? Dá uma treinada nisso aí e dúvidas a gente está à disposição. Beleza, Bruto? Até a próxima!